Acho que começou a gravar já. Beleza. Então, pessoal, nosso tema de hoje é linguagens em ou de artes, né? Para a gente entender linguagem no campo artístico, a gente precisa ter duas grandes perguntas. A primeira das perguntas é o que vai conceituar linguagem? Qual que é o conceito de linguagem que trabalha e como que a gente pensa isso, ou como isso é expressado, manifesto, presente, né, no campo artístico, tá bom? A gente veio aí de algumas aulas especificamente sobre o conceito de cultura, lembrando que a gente está no na nossa unidade de conceitos base, finalizando a nossa unidade, para entrar depois na nossa próxima unidade temática, que é especificamente sobre música, né? Para a gente adentrando cada uma dessas linguagens, desses tipos de linguagem que a gente vai começar a perceber hoje, começar a refletir hoje. Então, nossa sétima aula, linguagens em artes, ou linguagens de artes, parece uma coisa a besta, diferente, pensar algo que está em, ou algo que é de, né, próprio de, mas faz uma diferença absurda. Normalmente a gente tem a percepção de linguagem como a linguagem falada, a linguagem escrita, não é? Mas existem conceitos específicos que vão caracterizar o que nós, seres humanos, em vários campos, pensamos sobre o conceito de artes, o conceito de linguagem, e como isso vai se expressar especificamente numa aproximação com o fazer artístico, com as manifestações artísticas, com as linguagens artísticas, não é? Para isso, então, a gente precisa de duas perguntas. A primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é o que definiria conceitualmente linguagem, né? A gente vai fazer uma atividade para a semana que vem, ao longo dessa semana, para a gente olhar na semana que vem. Já está aí no chat do Teams o material que nós vamos utilizar, que são três conceitos de linguagem vindo de três campos diferentes do conhecimento, campos específicos do conhecimento. Um linguista falando de linguagem, dois musicólogos, dois cientistas da música falando de linguagem e um historiador da arte falando de linguagem, né? Ou seja, aquele linguista que vai ter propriedade de fala, que é a área dele, como que ele conceitua a linguagem, músicos, musicólogos, conceituando arte, conceituando linguagem, perdão, gente, e um historiador da arte conceituando linguagem. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que vai definir conceitualmente linguagem, para depois a gente tentar responder de qual maneira isto, ou esse conceito de linguagem, se expressa no campo artístico, né? Então, resumidamente, antes da gente discutir um pouco sobre os conceitos dessas três áreas, né, a linguagem ela pode ser vista tanto como uma habilidade, né, seria uma faculdade cognitiva, ou seja, uma habilidade cognitiva exclusiva da espécie humana, que permite a cada indivíduo representar e expressar simbolicamente, ou seja, através de símbolos, sua experiência de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento. Isso é uma das perspectivas do que seria a linguagem. Então, a linguagem como uma habilidade que nós, seres humanos, temos, né? Uma habilidade cognitiva, ou seja, como que a gente percebe, entende o mundo. E essa habilidade permite que a gente represente o mundo através de símbolos, né? Quando eu falo mundo, são as coisas à nossa volta, não é? E a partir dessa habilidade de representar, a gente consegue adquirir ou processar, produzir e transmitir conhecimentos, né? Eu estou utilizando aqui a linguagem falada, né? E essa linguagem falada ela é carregada de símbolos específicos. Esses símbolos eles são correlatos às coisas do mundo à nossa volta, né? Por exemplo, a ideia de mundo, a ideia de volta. E a partir disso eu consigo processar, produzir e transmitir
aquilo que eu estou raciocinando, enfim. Todos nós temos essa habilidade, indistintamente, todos os seres humanos têm. Então, a linguagem, por um lado, é essa habilidade, né? Essa capacidade cognitiva que nós, seres humanos, temos. Mas, ao mesmo tempo, ela também é um sistema. Então, a linguagem como sistema seria todo e qualquer sistema de signos, símbolos, elementos, né? Empregados por nós, seres humanos, na produção de sentido. Isto é, para a gente expressar essa nossa faculdade de conseguir representar experiências e os nossos conhecimentos. Então, se por um lado nós, seres humanos, temos essa habilidade de olhar as coisas à nossa volta, representar essas coisas de forma simbólica, ou seja, ela não é material, ela é a ideia mental daquilo. A gente também tem a capacidade de organizar isso em sistemas lógicos, organizados e bem definidos, né? Então, nós seres humanos, indistintamente, qualquer ser humano vivente na face da Terra, né, nós conseguimos organizar em sistemas ordenados essas representações de entendimento do mundo, né? Claro que cada cultura, cada povo, cada agrupamento humano específico vai ter uma solução específica, né? Por isso que o alfabeto cirílico lá dos russos é completamente diferente do nosso alfabeto latino, né? Por isso que a gente utiliza números arábicos, né? Isso são expressões de entendimento do mundo que foram condensados, organizados em símbolos específicos, né? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Então bora para frente. Se a gente for relembrar o nosso conceito de arte e o nosso conceito de cultura, deixa eu voltar aqui a nossa projeção. Relembrando o nosso conceito de arte, o nosso conceito de cultura, sobretudo de cultura, uma das reflexões que a gente teceu ao longo dessas primeiras aulas é que a cultura é um conjunto de significados, é uma teia de significados culturalmente específica, localmente específica, historicamente específica. E a gente viu que o significado seria um nó dessa teia, né? Esses nós, esses signos, eles são representações das coisas do mundo. Então, cultura e linguagem é muito semelhante, não é? Linguagem como um sistema ordenado de elementos de representação do mundo, e a cultura como esse processo e o resultado desse processo. Isso significa que culturas específicas têm produções específicas de conhecimento, de autoidentidade, de identidade do outro, que é a tal da alteridade. Isso se expressa em várias áreas do conhecimento. A engenharia dos povos egípcios, né? A arquitetura dos gregos, o processo de escrita das sociedades africanas, enfim, a técnica de pesca dos Maori, né? Isso são representações aglutinadas num grande sistema, ou seja, como que os Maoris entendem a relação com o oceano, como que algumas sociedades africanas entendem a grafia do conhecimento, a representação gráfica desses símbolos, como que os gregos entendiam a construção dos monumentos, enfim. E como que os egípcios, por exemplo, entendiam a ideia de engenharia. Isso tudo diz respeito ao local onde esses agrupamentos humanos vivem e refletem o mundo. Tanto a engenharia, como a arquitetura, como a pesca, como a fala escrita, como a escrita ou como a fala, elas são vinculadas à cultura, não é? Pois bem, a arte também. A arte é uma maneira de se expressar culturalmente determinados elementos de entendimento coletivo, comum de alguns povos, não é? Um antropólogo norte-americano chamado Roy Wagner, a gente vai falar muito dele, tem uma produção dele fantástica que chama A Invenção da Cultura.
E a perspectiva dele, enquanto invenção da cultura, é aproximar a ideia de cultura com a ideia de linguagem. E para ele, a linguagem funciona da seguinte forma: nós convencionalizamos, nós tornamos convenções determinadas abstrações mentais, né? Então a gente convencionaliza a ideia de geografia, a ideia de espaço sideral. Isso são convenções que compõem um sistema lógico ordenado e que nós, seres humanos, compartilhamos com os nossos iguais e construímos, convencionalizando e desconvencionalizando. Isso está dentro da teoria da antropologia, que vai fundamentar as nossas reflexões dentro do campo das artes, não é? Então, linguagem, de uma forma geral, de uma forma mais genérica e ampla, depois a gente vai entrar nas suas especificidades, né, dessa nossa atividade que nós vamos fazer. Linguagem, de uma forma genérica, é tanto a habilidade que nós, seres humanos, temos de abstrair e representar as coisas à nossa volta, como o sistema ordenado de abstrações que foram construídas ao longo desse processo de entendimento do mundo, não é? Dentro desse processo de entendimento do mundo também vem a ideia de representar o mundo, representar a si mesmo, representar o seu igual ou o seu diferente, através de materialidades específicas. Em qual sentido a materialidade entraria, né? Eu posso representar alguém através de gestos do meu corpo, eu posso imitar essa pessoa. Eu posso representar essa pessoa, esse alguém, essa ideia, essa abstração, através da grafia. Eu posso escrever a minha ideia. Eu posso representar essa ideia, essa abstração mental, através de um traçado específico, que também é gráfico, mas é comunicativo de outra forma. Então eu posso pintar essa pessoa, desenhar essa pessoa, esculpir essa pessoa. Eu posso tentar representar essa pessoa através de sonoridades especificamente organizadas, então eu posso escrever uma canção para essa pessoa. Ou eu posso escrever um quarteto de cordas para essa pessoa. Ou eu posso dançar. Isso seriam as materialidades específicas a tipos de comportamento e a tipos de expressão humana que está vinculado a esse grande campo que a gente entende como campo artístico. Então, linguagem é a habilidade que nós temos. Por um lado, é a habilidade que nós temos de representar o mundo, e por outro lado, é essa sistematização dessas representações que foram geradas. É um grande banco de dados, né? E esse banco de dados também pode ser entendido como cultura, não é? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Então vamos ver especificamente como que se dá esse processo. Então nós temos a nossa experiência da realidade. Nós, seres humanos, experimentamos a realidade. Então, por um lado, essa experiência da realidade vem por uma habilidade de representar essa realidade. E por outro, o resultado sistêmico, lógico e ordenado dessas experiências de realidade é construir um grande banco de dados, né, entre aspas, mas um grande local de representações que nós acessamos quando a gente quer se comunicar, quando a gente quer, enfim, tecer relações ou com o mundo ou com outras pessoas, ou com a gente mesmo também. Essa habilidade de representação tem um nome científico. Significa semioses, a habilidade que nós temos de significar, assimilar e construir signos. E esse sistema de signos pode ser entendido enquanto um conjunto de elementos, enfim, de estruturas de natureza simbólica. Por que eles têm a natureza simbólica? Porque eles dizem respeito a abstrações mentais, não necessariamente a coisas materiais, não necessariamente a algo que pode ser percebido através do nosso senso tátil ou visual.
eles são acessados através das nossas redes cognitivas. Por isso que é uma faculdade cognitiva, né? Então, o processo de representar o mundo chama semiose. E o resultado desse processo, esse sistema, ele tem uma natureza simbólica, abstrata, né? Só que ele também se expressa de uma forma material. Eu posso tanto falar a palavra casa, e eu vou organizar sonoridades específicas da minha linguagem, que é a língua portuguesa, e com essas sonoridades casa, vocês conseguem acessar, processando essa materialidade através da audição, a ideia ou abstração mental ou símbolo de casa. Cada um vai ter as suas associações, mas a ideia, a abstração está sendo ali utilizada. Eu poderia falar house, que seria em outra língua. Eu vou ter que agenciar, eu vou ter que empregar outro tipo de sonoridade para expressar a ideia de casa. Ou eu poderia escrever a palavra casa, C-A-S-A. E através da leitura, vocês iam acessar essa abstração mental, esse simbolismo, né? Então, também há um aspecto material, que pode ser gráfico, gestual, sonoro, pictórico, no sentido de ser um desenho de uma casa, uma fotografia de uma casa, uma pintura de uma casa, uma escultura de uma casa, não é? A desconstrução digital de uma ideia de casa, a planta de uma planta baixa de uma casa, um processo de um projeto arquitetônico, né? Tudo isso vai se apresentar enquanto materialidades que vão expressar essas ideias. E a materialidade na arte, ela é múltipla. Nós podemos cantar, dançar, desenhar, pintar, não é? Representar através do nosso corpo, por exemplo, uma dança, num balé, num teatro, não é? Então, se a gente fosse propor uma representação para essa ideia de signo, a gente teria, por um lado, a imagem mental que aquilo carrega, a ideia de casa, a ideia de sinfonia, a ideia de paixão, a ideia de leveza, a ideia de tensão e a maneira como aquilo vai se expressar, que pode ser através de sonoridades específicas, gestos específicos, traços específicos, sejam eles gráficos, linguísticos, gramaticais, a ideia de casa, como se escreve casa na língua tal, na língua X, na língua Y, ou um desenho de uma casa, enfim. Essa imagem mental, que é o resultado da nossa abstração do mundo, a gente chama de significado. Por isso que cultura é uma teia de significados, é uma teia, um complexo de imagens mentais das coisas do mundo. E como isso se apresenta para a gente é significante. Então, um signo, esse elemento simbólico, é composto por uma imagem que ele vai representar e uma forma como ele se apresenta na realidade, não é? Alguma dúvida até agora, gente? Não? Então tá bom. Por exemplo, eu posso ter a ideia mental de um livro, não é? E esse livro existe na realidade. Não é? Eu abstraí o que seria um livro. Eu sei como que um livro funciona. Eu sei que um livro é composto por páginas específicas, tem uma capa, tem um autor ou uma autora, vai falar sobre alguma coisa, se enquadra no gênero tal, gênero X, eu tenho a imagem mental do que seria esse livro. Independente se o livro está na minha mão ou não. Eu consigo acessar essa ideia de livro. Mas para eu expressar essa ideia, eu posso escrever a palavra, né? Eu posso falar a palavra, a imagem mental, eu posso falar livro, books, livros, né? Eu posso apresentar essa imagem mental através de uma organização sonora específica da minha fala. Assim como eu poderia perfeitamente gesticular a ideia ou a imagem mental de livro através do meu corpo, né? Eu poderia organizar através de um sistema específico de sons
não necessariamente da fala, a ideia de livro. Eu poderia desenhar um livro, pintar um livro, não é? E essa ideia mental, o que ela carrega, é o nosso signo, que vai ter uma aplicação tanto contextual, imagine, eu vejo um aluno falando, preciso de livros. Para quê? Para estudar. Então, a aplicação contextual desse signo geraria a ideia de estudo. Um outro exemplo, um professor fala, vai numa livraria e está escolhendo livros. Provavelmente é para o processo de ensino que ele vai desenvolver. Ou se tem uma grande biblioteca, esse livro estaria como uma ideia de conhecimento organizado, por exemplo. Então, esses signos, ele também tem uma aplicação contextual, né? Por isso que lá nas nossas primeiras aulas a gente viu que o Roy Lichtenstein pega a ideia de bombardeio norte-americano, de um gibi, e leva para uma galeria de arte. Ele alterou a aplicação contextual da ideia do gibi, a abstração mental, a imagem mental que seria guerra, né? Representada através de uma estética do gibi, de um tipo específico de gibi, e transpôs isso a outro canto. Então, se a gente voltasse à nossa ideia específica de como que linguagem funciona, por exemplo, eu tenho esse livro material, eu consigo pegar esse livro, eu consigo sentir o cheiro desse livro, consigo manusear, manipular esse livro. Ele existe na realidade. A ideia mental de abstração é o que eu consigo abstrair e entender da ideia de livro e falar palavra livro, gesticular livro através de gestos específicos, não é? Tudo certo até agora, gente? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Beleza. Vamos ver o que vocês falaram. Beleza, então tá todo mundo acompanhando, ótimo. Agora, nós temos a materialidade, o aspecto material do que seria esse signo, né? O aspecto material da imagem mental que aquilo representa. Em artes, ou seja, num conjunto de práticas muito específicas do ser humano, o ser humano é plural, né, gente? O ser humano ele pode tanto se interessar por engenharias e outras áreas de conhecimento, como se interessar por dança e música, enfim, vários outros aspectos. Então, dentro do conjunto de práticas humanas que a gente nomeia de artes, existem formas, maneiras específicas de se apresentar essas abstrações mentais. Olha um exemplo belíssimo para a gente refletir isso. Deixa eu ver se já foi. Nós temos essa bailarina, né? E a disposição do corpo dela, a disposição anatômica, a maneira como ela configura o corpo dela, tem toda uma intencionalidade. Ela não apresenta esse movimento de forma não intencional. Se não é intencional, se existe algo ali presente, representado, então também é comunicativo no sentido que a gente lê e interpreta isso. Se a gente observa através do conceito de linguagem a disposição anatômica do corpo da bailarina, se a gente observa através desse entendimento de linguagem, a gente também consegue perceber que há uma narrativa específica ali. Que determinadas gestualidades, elas se colocam como representações de ideias mentais, de abstrações mentais. Né? Então, o corpo da bailarina, se a gente fosse falar de uma forma um pouco mais poética, seria como uma grande palavra, como uma grande frase, como uma grande a intencionalidade de fala. É como se ela estivesse comunicando com a gente com tudo, somente através dos gestos, no sentido que ela quer expressar. Vamos imaginar que o que ela quer comunicar, através dessa disposição muito intencional do corpo, é a ideia de leveza.
Então, há uma abstração mental, que é o sentido de leveza, expressa através de uma configuração muito pontual, muito específica e intencional dos gestos da bailarina. Então, sobre o ponto de vista linguístico, do ponto de vista da linguagem, essa configuração de movimentos é comunicativa, passa uma narrativa e se expressa como uma palavra específica, né? Poderia ser outra ideia, que aí é a questão de contextualização da abstração mental. Se, imaginemos, essa bailarina está num palco, tem mais 215 bailarinos com ela, né? E somente ela está expressando esse movimento leve, esse movimento aberto, relaxado. E todos os outros 214 bailarinos e bailarinas estão frenéticos e tensos e movimentos muito rápidos. A ideia seria de contraste, né? Contraste entre o eu e a multidão, contraste entre o eu e a realidade. Interessante essa perspectiva, não é? Então, se a gente fosse analisar, né, nós temos essa ideia, ou essa postura, ou essa possibilidade de representação, uma ideia específica que ela quer apresentar através do seu corpo, né? Esses arcos amplos, né, presentes tanto nos membros superiores, nos braços, né, como a postura da perna também, em outro desenho, em outro sentido também de arcos, né, quase que uma onda. E há toda uma intencionalidade, a postura da mão, a mão que, uma das mãos dela, né, que se ergue até para fora do quadro, do enquadramento da fotografia, assim como a cara, né, como a face dela, não expressando nenhum tipo de tensão, né. Tudo isso são elementos comunicativos de ideias e de representações mentais. O corpo da bailarina, então, se apresenta como uma grande estrutura material para apresentar essa representação, para apresentar essa ideia mental. Pode ser leveza, pode ser felicidade, não sei, né? Cada um aqui, como a gente não está num contexto muito amplo, a gente só está vendo a foto, a gente vai associar com aquilo que a gente tem de a repertório de abstrações mentais, né? A nossa cultura. Às vezes, numa outra cultura, esse movimento específico significa outra coisa completamente diferente, né? Por isso que a linguagem também é culturalmente fundamentada. Então, nós temos essa bailarina fazendo um tipo de movimento. Ela está apresentando um signo. E esse signo está se expressando através do corpo dela, né? O corpo dela se põe como uma grande verbalização de uma ideia mental. Isso é um signo. Agora imagina se a gente estivesse assistindo todo o balé, com todos os movimentos, com todos os bailarinos. Esse processo sistêmico de apresentações de signos é o que a gente vai chamar de linguagem, de sistemas de signos específicos, que vai estar dentro da nossa ideia de cultura, não é? Há uma inter-relação entre essas abstrações mentais. Assim como na minha fala, assim como na perspectiva da fala dentro da linguagem, eu fico o tempo inteiro apresentando ideias, concatenadas de uma forma lógica e organizada, que vocês acessam através da sua percepção auditiva, né? Vocês interpretam essa materialidade sonora e acessam vocês esse grande sistema de signos que vocês possuem como linguagem, né? Que está vinculado à nossa cultura. Um bailarino com corpo faz a mesma coisa, somente não fala, dança. Um compositor, às vezes quando o compositor ele não é um compositor de canções, é um compositor de quarteto de cordas, né? Ou um compositor de jazz, ou um compositor, enfim, que utiliza um outro tipo de recurso comunicativo, uma outra linguagem específica, também vai estar se apresentando ali como um grande narrador de abstrações mentais. A mesma coisa um pintor, um escultor, né? Um cartunista, um chargista, né?
compondo esse sistema ordenado de abstrações mentais expressas numa materialidade específica, que pode ser gestual, através do nosso corpo, pode ser sonora, através de sons organizados, pode ser gráfica, através da escrita, através de traçados, ou pictórica, através de representações fotográficas, de pintura, iconográficas, de uma forma geral, não é? Então, se a gente fosse resumir rapidamente, e eu vou botar depois um exemplo para a gente ver aqui, como que a gente... Deixa eu só fechar a porta aqui, só um instante, gente. Como que a gente pensaria a organização da linguagem dentro das artes? Respondendo ali, talvez, a nossa primeira pergunta, a nossa segunda pergunta, como que isso se representa, como que essa ideia de sistemas linguísticos se apresentam em artes? Talvez uma proposta de resposta seria através da materialidade de cada uma dessas intenções de comunicação, né? Nas nossas primeiras aulas, a gente viu que arte, o conceito de arte, no plural, denota tanto essa pluralidade de artes, não arte, né? Artes, né? Denota esse plural, denota tanto os objetos resultantes dessas práticas, ou seja, um livro, uma pintura, uma escultura, uma música, quanto as maneiras como isso é produzido, né? Através do corpo, através da sonoridade, através da grafia, né? Então, a pluralidade da perspectiva artística, né? Tanto do seu ponto de vista dos produtos finais, também apresenta a sua expressão no tipo de manifestação. O Emanuel fez uma pergunta muito legal, gente. Ele falou o seguinte: um sistema de signos faz parte da cultura, né? A cultura em si seria esse grande repositório, esse local onde essas abstrações mentais habitam, né? Vamos imaginar um ser humano, vamos imaginar um cenário completamente hipotético. Não existe ninguém na face da Terra a não ser um único ser humano. Esse único ser humano observa as coisas do mundo e ele é completamente cru. Ele não tem referências de entendimento das coisas. Ao observar uma coisa do mundo, ele vai tentar compreender aquilo. Isso é uma faculdade cognitiva nossa. O ser humano tem essa habilidade, essa inquietude base, que é olhar e tentar compreender. À medida que ele vai olhando e vai compreendendo, ele vai desenvolvendo um sistema específico de referências para conseguir observar o mundo. Então, a primeira vez que ele vê uma árvore, ele vai refletir sobre essa árvore, abstrair a ideia de árvore e assimilar, tomar para si essa ideia de árvore. Próxima vez que ele observar uma árvore, ele vai acessar essa abstração e nomear árvore, né? Agora, isso é um conceito hipotético de um único ser humano vivendo na face da Terra, relacionando com as coisas do mundo. Nós somos mais de 7 bilhões. Isso significa que agrupamentos específicos vão tecer perguntas específicas para a realidade, né? Então, ao ponto que um agrupamento humano vai olhar para uma árvore e falar árvore, outro agrupamento humano pode olhar para a árvore e falar expressão divina da criação, alguma coisa, sei lá. Ou pode olhar engenharia biológica, ou pode olhar bom, elemento para utilizar para sobreviver, matéria-prima. São ideias, são abstrações que cada agrupamento coletivamente vai compartilhar. Então, esse conjunto de signos e de sistemas, né? Conjunto, você usa essa linguagem de acessar ou buscar, seria como uma biblioteca mental? Seria como uma biblioteca no sentido de um conjunto específico de elementos simbólicos, não é? De conhecimentos que nós acessamos, né? A própria ideia de acessar, como que é esse verbo acessar, ele transporta a gente a uma ação, né? Isso é uma maneira específica da gente entender, né? Então, duas perguntas fantásticas que o Emanuel trouxe, que é se esse sistema de signos faz parte da cultura, a cultura por si só é um sistema de signos, né?
E se essa ideia de acessar e buscar, quando o ser humano observa uma coisa e acessa ou busca aquilo como referência, seria uma biblioteca mental, né? Um banco de dados, né? Um grande acervo de abstrações mentais passadas, né? Que são acessadas ali naquele momento. Muito legal, né, gente? E a linguagem é tanto esse sistema, cultura e linguagem tem uma aproximação muito rica de conceitos, sobretudo ali a partir da década de 80, os teóricos começaram a imbricar esses dois conceitos. É o que eles chamam de linguistic turn, nos estudos, estudos humanos, antropológicos, sociológicos, históricos, de uma forma geral, e artísticos, né? Então, essas ideias de linguagem e cultura, elas são muito entrelaçadas, né? A cultura também é essa biblioteca mental, né? Por que eles falam assim, um povo sem cultura é um povo sem memória? Não existe povo sem cultura, todo povo tem cultura, né? Um povo sem memória tende a repetir os erros do passado, porque não acessa aquele conjunto de reflexões pré-determinadas. O Manara falou que o Lucas Moraes pediu para avisar que o Teams dele travou e ele não consegue entrar na aula. Beleza. Aí, Monara, fala para ele também que a aula está sendo gravada e que essas reflexões ele pode acessar lá no Cigar, tá bom? Eu vou dar uma atualizada lá naquele Cigar, que ele também está tá um pouquinho desatualizado. Eu vou botar aqui para a gente, então, gente, um exemplo antes da gente finalizar a nossa aula e antes da gente responder essas duas perguntas base. Deixa eu ver aqui. Vocês mandaram... beleza. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse, pessoal, é um registro de um festival que aconteceu em 1969, eu acho que vocês já escutaram, que é já escutaram falar, que é do Woodstock. E isso é uma apresentação do músico Joey Cocker. Vamos reparar nos gestos que ele utiliza, além só do canto falado, tá? Well, I'm going to leave with the usual thing. I don't think I can say to such many people, and this title which is all in focus, is called With a Little Help from My Friends. Remember it. What would you do if I said attitude when you stand up and walk down? Lend me your ear and I'll sing you a song. I will try not to say attitude. Oh, baby, I'll be back. Então, pessoal, se a gente olha, se a gente observa, deixa eu ver aqui que a Gabriela falou, o dia que você vai fechar as notas, por favor. Jimi Hendrix que fez história lá, Janis Joplin também, o Gabriel.
que dia que eu vou fechar as notas, né? Até dia 30 já está tudo lá, tá, pessoal? Porque nós temos essa questão de vocês terem entrado em fragmentados, né? Teve o primeiro, segunda e terceira chamada, né? Isso acaba gerando uma certa reestruturação do nosso plano de aula, né? É uma questão do próprio da Copese, né? A gente tem que respeitar, enfim. Mas, voltando, se a gente observa o Joe Cocker, a performance, a maneira como ele distribui todos esses elementos comunicativos, a gente vê que existe um conjunto específico de abstrações mentais que estão sendo apresentadas, que vai desde a roupa que o cara está utilizando, né, que vai localizar um tipo de mentalidade específica, um tipo de direcionamento de gosto, a cor da blusa, o jeito que o cabelo está cortado, a costeleta, o sapato com as suas estrelas, simbolizando um pouco a ideia dos Estados Unidos, né? Então, a roupa do indivíduo em si, o local onde ele está se apresentando, já é um elemento comunicativo. As gestualidades que ele emprega na hora de interpretar a canção ali, With a Little Help from My Friends, dos Beatles, que é uma releitura que ele fez, uma releitura mais rock and roll, uma releitura mais blues, né? A gestualidade que ele emprega, né? Da tensão, do êxtase, né? As mãos que flutuam, ele fica fazendo uns gestos assim, imitando o próprio teclado ali tocando, né? A postura do corpo dele, né? De se contorcer e como se fosse um êxtase absurdo, né? Isso é um elemento comunicativo visual que a gente vê através da gestualidade do corpo dele, né? Não só dele, porque o foco é mais nele, mas dos outros músicos. Outro ambiente ou outra esfera comunicativa seria o tipo de instrumentos, os tipos de instrumentos utilizados, né? As guitarras, o baixo, a bateria, né? E o tipo de organização sonora, indo para um campo mais blues, indo para um campo mais rock and roll, né? Utilizando os recursos de distorção da guitarra, amplificada, né? As estruturas de sentido musical que são empregadas, né? Por exemplo, os solos de guitarra em si não são solos de guitarra de guitarrada da Bahia, ou de calypso, ou de enfim. São solos de guitarra de rock and roll, de blues. Então também é um elemento comunicativo. Também é uma materialidade, uma forma de se materializar ideias mentais e abstrações mentais, em diálogo com o comportamento do Joe Cocker apresentando, de êxtase, não é? De cantar vibrando, não é? O espaço organizado em si, que seria um palco com uma plateia enorme, cheia de riponga lá de boa, lá em Woodstock, também expressa uma ideia, né, específica de êxtase, de revolução através de outras ferramentas, né? Então, isso são âmbitos comunicativos, âmbitos de expressão material e os movimentos que ele faz também, né, para você? Exatamente, Fernanda. O jeito que ele se comporta, a gestualidade do Joe Cocker também vai demonstrar ali todo um âmbito comunicativo, toda uma vontade de se expressar através do corpo e não só do canto. O canto não está isolado e o canto dele é gutural, né? É áspero, enfim, não é um canto lírico, né? É um outro local. Todas essas aplicações contextuais, né? Essas manifestações contextuais, elas vão dizer tanto da linguagem específica que está sendo utilizada, a linguagem gestual para se expressar ideias mentais, a linguagem sonora musical para se expressar ideias mentais, rock and roll, êxtase, às vezes utilização de entorpecentes, não é que a gente não pode falar esse aula, está gravando, mas deixa para lá. Isso tudo está presente na performance dele, não é? Então, é uma maneira de a gente observar essa expressão. E para finalizar a aula, no nosso último minuto, tá, pessoal? Antes da gente prosseguir, para eu falar para vocês a nossa atividade, se a gente fosse responder, para a gente responder, na verdade, essas duas perguntas, o que definiria conceitualmente linguagem? Seria um sistema de signos, né? E esses sistemas de signos, a decorrência do nosso processo de abstração mental. E de qual maneira esses sistemas de signos ordenados vai se expressar em artes? Através dessas materialidades específicas, da voz, do canto
do gesto do corpo, das cores empregadas, dos traços empregados, da maneira e como se estrutura todo um universo possível de elementos comunicativos. O que define uma linguagem? O sistema de signos. E de como maneira esses sistemas de signos se expressam em artes através de materialidades específicas. Ok, meus queridos? Para a próxima aula, no nosso chat, aqui, vai estar no Cigar também, mas no nosso chat já tem o texto que vocês vão ter que ler. Vocês vão ser divididos na turma, cada um vai ser atribuído um número, né? Por exemplo, a Fernanda vai ser 1, a Maria vai ser 2, a Thaís vai ser 3, a Ana Luísa vai ser 1, o Ayrton vai ser 2, a Maria Eduarda vai ser 3, né? Porque são 3 textos. Quem for 1 vai ler o texto 1, quem for 2 vai ler o texto 2, quem for 3 vai ler o texto 3. Quem quiser ler os 3 textos, pode. Desse material. E na próxima semana a gente vai fazer uma discussão. Quem é do texto 1 vai falar sobre o seu entendimento do texto 1, quem é do texto 2, o 2, quem é do 3, o 3, para a gente ver essas similitudes e divergências entre 3 entendimentos diferentes de arte, de linguagem e sua aplicabilidade. Um linguista falando de arte, um historiador da arte falando de linguagem e um musicólogo falando de linguagem. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Vai estar em tarefa no CIGA, tá bom? As diretrizes da atividade, pontuação da atividade, o material para atividade e qual texto você vai ter que ler, tá bom? Vocês não precisam formar grupo em Discord, WhatsApp, não. Lê. Quem é do 1, lê o 1, quem é do 2, lê o 2, quem é do 3, lê o 3. Chegando na próxima aula, a gente discute em grupo, tá bom? Essas diferenças e essas aproximações entre os conceitos. Alguma dúvida? E os... tá, espera. A Fernanda falou que tá ok. Rebeca falou que não tem nenhuma dúvida, ótimo. Então é isso, meus caros. Vocês estão liberados, tá? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Acessem lá o CIGA para a gente... para realizar a atividade, tá bom? O pessoal da segunda e da terceira chamada, a gente está deliberando ainda em departamento como que a gente faz a divisão de pontos, mas muito provavelmente vocês vão, os pontos do primeiro bimestre vão ser diluídos nos próximos, tá bom? Para ficar justo com todo mundo. Então é isso, meus caros, vocês estão liberados, forte abraço, muito bom reencontrar vocês, tá? E até semana que vem. Parar de gravar aqui nossa aula, qualquer dúvida, só entrar em contato. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu?